Querida igreja, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Muito feliz de estar mais um dia aqui na casa do Senhor e ainda mais fazendo uso da tribuna para pregar a sua palavra. Abra sua Bíblia comigo, você que pode, no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, e versículo 3. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler, assim diz o texto. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamavam um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Amém. Pode tomar seus assentos, glorificando ao Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, louvar a Ele, por tudo o qual Ele tem feito e por esta oportunidade. Porque se estou aqui, primeiramente é por causa dEle. Então eu glorifico a Ele nesta noite. Quero também agradecer a Deus pela pastor desta igreja, pastor Nailton, meu pai em Cristo, meu pastor, ao qual tem sempre me ensinado, sempre me instruído, e eu agradeço a ele essa confiança, que mais uma vez está pregando a palavra de Deus aqui para vocês. Agradecer também aos meus pais, por todo o apoio, por toda a instrução também, porque eles fazem parte disso. Se eu estou aqui hoje, primeiramente é por causa de Deus, e também porque eu tenho uns pais que oravam por mim. Então você agradeça a Deus por pessoas que Deus colocou na sua vida, porque elas fazem a diferença. Amém? O texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido. Quem aqui nunca ouviu falar da história de Jonas? É um texto que eu creio que todo mundo conhece. E tem 2 mensagens que é difícil pregar. É aquela que ninguém conhece e aquela que todo mundo conhece. Mas eu creio que além dessa mensagem essa história ser conhecida, Deus falará ao coração de vocês. Amém? Jonas, filho de Amitai, ele tem um chamado, ele tem uma ordenança da parte de Deus. E qual que é essa ordenança? Deus pede para ele: Jonas, vai pregar a Nínive. Nínive foi fundada por Nimrod. Você vai ver isso lá em Gênesis, no capítulo 10, do 8 ao 11. Nimrod é um homem mau, perverso, e assim trazia um legado e uma maldição sobre Nínive, fazendo daquele povo igual a ele, povo mau e perverso. Nínive foi chamada de cidade sanguinária, toda cheia de mentira e repleta de despojos pelo profeta Naum. E também era uma cidade idólatra, e havia uma deusa, um altar para ela, que era a deusa dos ninivitas. Imagina como era aquela cidade. Estudiosos dizem que eles matavam seus adversários, cortavam suas cabeças e pés e montavam uma espécie de uma pirâmide com as cabeças deles. E também estudiosos dizem que eles, quando não faziam isso, eles cavavam covas gigantescas e enterravam seus adversários vivos. E também estudiosos dizem que o pai de Jonas, Amitai, foi morto naquele lugar, em uma de suas missões. Era um povo cruel, era um povo que não tinha dó de ninguém.
Então, Jonas, ele não queria ir pregar naquele lugar. Imagina Jonas sabendo de tudo isso que aquele povo fazia. Imagina o sentimento dele. Mas como que Deus quer que eu prego num lugar em que acontece todas essas coisas? E aqui eu começo a aprender algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que a primeira marca de um missionário, alguém que tem um chamado de Deus, não é pregar onde ele quer, é aonde Deus quer. Porque muitas das vezes eu e você temos um chamado da parte do Senhor, mas a gente quer fazer do nosso jeito. A gente, Abraão, não quer ir quando Deus chama, a gente quer ir na hora que a gente quer. E aí que está o problema. Porque nós temos que entender que o chamado não é nosso, é de Deus. Ele só emprestou para a gente nesta noite. E precisamos entender isso. O chamado não é nosso, o chamado é do Senhor. Um tempo atrás, eu olhando para esse texto, eu lembrei, veio na minha mente, e eu preciso passar para vocês. Certo dia, o pastor, o Ângelo, do Jardim Helena, falou para mim, falou, você pode pregar aqui quarta-feira que vem? Eu falei, posso, pastor, amém. Mas aí, sem eu saber, meu pai marcou, que era quarta-feira, que era para mim pregar naquele dia. E aquele dia foi um dia que eu não acordei bem. Foi um dia que eu fui para o trabalho só pela graça de Deus, porque eu tinha coisas que eu não poderia deixar de ir aquele dia. Só que naquele dia eu mandei mensagem para minha mãe, falei, mãe, não estou legal. E eu falei para meu pai, pai, o senhor não quer ir pregar no meu lugar hoje? Quarta-feira que vem eu vou. Meu pai, não, você vai. Não, pai, mas eu não estou legal, não, mas você vai. É aí quando você não está legal que você tem que ir. Aí eu coloquei isso no meu coração, comecei a orar a Deus, falei, Senhor, se o Senhor quer que eu vá naquele lugar, se o Senhor tem um propósito, não deixe que nada aconteça para que eu não possa ir naquele local. Aí, graças a Deus, fui melhorando, não estava 100%, mas eu falei, eu vou. É um ato de fé. E muitas das vezes eu e você tem que ter esse ato de fé com o Senhor. Porque muitas das vezes a gente não quer sair de casa para vir para a igreja, porque a gente está mal. Mas a gente tem que fazer um ato de fé. Senhor, eu não estou legal, o Senhor sabe. Mas eu vou, porque lá eu vou encontrar a resposta que eu quero. Então eu fui naquele lugar. E aquele dia em específico não tinha muita gente. Não tinha nem 10 pessoas. Aí eu preguei pela graça de Deus. E quando o meu pai pegou o microfone para fazer o apelo, uma alma aceitou o Senhor Jesus. E aquela hora eu entendi o porquê eu e você não temos que deixar de nenhum jeito, de nenhuma maneira, de exercer o chamado que Deus colocou na nossa vida. Não deixe, porque o Senhor tem propósito comigo e com você. Por muitas das vezes a gente não quer sair de casa, porque a gente não está num dia legal. Mas creia que se você for, o Senhor vai com você. Então aqui quero deixar essa lição, essa primeira lição que esse texto me traz. Nós não vamos sempre, nem sempre nós vamos aonde a gente quer. Porque o chamado não é meu, não é seu, é de Deus. Então se por um acaso você está indo num lugar que talvez você não queira, mas eu não queria ir lá, mas fique firme, porque o Senhor tem um propósito com você naquele lugar. A segunda lição que esse texto me traz é que Jonas, Deus falou, Jonas vai pregar Nínive. Jonas não quis, desobedeceu ao Senhor. E Jonas, ele pegou um navio lá em Jope para ir para Tarsis. Ele foi no sentido ao contrário do que Deus falou para ele. Comprou a sua passagem, se escondeu no porão do navio, porque ele queria se esconder da presença de Deus. Ele queria se esconder de Deus. Mas eu e você nós sabemos que nós podemos esconder de qualquer pessoa,
mas de Deus a gente não pode esconder. Talvez eu e você, por muitas das vezes, faz algumas coisas, não obedece a Deus, achando que Deus não está vendo. Mas Deus, Ele vê tudo, irmão. Ele vê tudo, 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 tudo. Então Jonas estava no porão, e você sabe do texto. Começou uma grande tempestade naquele navio, naquele mar. E o texto vai dizer que o navio estava se partindo quase ao meio. E os marinheiros, desesperados, pegando as suas cargas, jogando para fora, para ver se o barco ia aguentar mais um pouco, e a tempestade não passava. E o texto vai dizer que a tempestade ficava cada vez mais forte, e o barco estava se partindo ao meio, como eu acabei de dizer. E aqui nasce a segunda lição que esse texto me traz. A desobediência a Deus gera tempestades em nossas vidas. Observe, a tempestade, ela não estava no plano inicial de Deus. Deus só falou para Jonas: Jonas, vai pregar Nínive. Era só ele ter ido. Mas aí ele preferiu desobedecer a Deus, e ele estava passando essa tempestade. Muitas tempestades na nossa vida é porque a gente desobedece a Deus. Porque Deus, Ele é nosso Pai, e o Pai, Ele quer o melhor para o filho. O pai, quando ele vê que o filho está fazendo algo errado, algo que não era para ele estar fazendo, ele corrige. E a tempestade aqui era uma forma de correção na vida de Jonas. Jonas teria que passar essa tempestade, porque ele estava desobedecendo a Deus. E aí, eu aprendo também outra coisa aqui. Que há duas tempestades que nós passamos, que nós podemos passar na nossa vida. É essa que Jonas passou, que é desobedecendo a Deus. E também a gente passa por tempestades obedecendo a Deus. Porque muitas pessoas acham que a gente está aqui servindo a Deus e a gente não vai passar por tempestade. A gente vai passar. Mas tem uma grande diferença nisso. Se você olhar a Bíblia, no Evangelho de Jesus, descrito por Marcos, no capítulo 4, eu já preguei isso aqui. Jesus, ele chama os discípulos para poder entrar no barco. E ali ele deu uma ordem para eles: vamos atravessar para o outro lado. E no meio desse trajeto, no meio desse caminho, começou a surgir uma tempestade. Você que conhece o texto vai lembrar. Aí eu me deparo com duas tempestades. Essa aqui de Jonas, que ele desobedeceu a Deus. E essa tempestade que os discípulos obedeceram a Jesus, mas estão passando por tempestade. Mas tem uma grande diferença aqui. Pergunta qual? A diferença é que quem obedece a Deus, quem obedece a Jesus, ele está no barco conosco. Quem obedece a Deus, Deus não deixa que a gente se afogue ao mar, porque Ele está no barco com você. Você pode estar passando por tempestade, você não está entendendo. Você pode estar falando: Senhor, mas por que eu estou passando isso? Fique tranquilo, Ele está no barco com você. Fique tranquilo que essa tempestade não é para te matar. Ele te deu a ordem: vamos passar para o outro lado, e você vai chegar em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Oh, aleluia. Queridos, então, os marinheiros perguntaram um para o outro: vamos, por causa de quem que está vindo este mal? Mandaram chamar Jonas. Tem um que está lá no porão, vamos chamar ele. Vamos ver se ele ora para o Deus dele e assim para essa tempestade. Então eles chamam Jonas. E Jonas pergunta para Jonas: quem é você? Da onde você veio?
ora ao seu Deus, quem sabe assim Ele tem misericórdia de nós. E o texto vai dizer que eles jogaram sorte, e a sorte caiu em Jonas, para ver quem que era o culpado daquela tempestade. Então, Jonas foi jogado ao mar. Jonas reconheceu, e os marinheiros jogaram ele ao mar. E a tempestade se aquietou. Só que eu quero aqui trazer para vocês algo que o texto me chamou a atenção. Os marinheiros, quando Jonas comprou a passagem para adentrar aquele barco, os marinheiros não conheciam Jonas, simplesmente falou: você quer viajar com a gente? Vamos, entra aí. A passagem é tanto, entra aí, pode entrar. E os marinheiros não conheciam Jonas, simplesmente deixaram entrar. E aqui esse texto me traz essa lição: cuidado com as pessoas que colocamos para dentro da nossa embarcação chamado de vida. Porque amizades erradas podem te levar para o fundo do mar. Amizades erradas podem te fazer desviar dos caminhos de Deus. Eu não estou falando que você não tem que amar, eu não estou falando que você não tem que conversar. Eu estou falando de convivência. Porque é duas coisas que podem acontecer quando você tem uma amizade que está fora do caminho de Deus. São duas coisas. A primeira é a que Deus espera de nós, é trazer essa pessoa para a casa do Senhor. E a segunda coisa que pode acontecer é essa pessoa te levar para fora dos caminhos de Deus. E por experiência própria, se você não estiver firme, se você não estiver buscando ao Senhor todos os dias, se consagrando, se fortalecendo, é mais fácil a pessoa te tirar dos caminhos de Deus. Então, nesta noite, eu vim através da palavra para te dizer: tome cuidado com as pessoas que você coloca para dentro da sua casa. Toma muito cuidado. Esse texto me chamou muita atenção nessa parte. E observe, quando Jonas saiu, quando os marinheiros jogaram Jonas no fundo do mar, a tempestade se aquietou, sim ou não? E aqui eu aprendo, pega isso para você. Coisas erradas param de acontecer quando pessoas erradas se distanciam de nós. Porque às vezes, irmão, a gente está pedindo direção para Deus: Senhor, mas por que está acontecendo isso? Senhor, mas não vai, isso que eu estou pedindo para o Senhor não vai, não acontece. É só você refletir. Porque às vezes a amizade que você acha que foi Deus que colocou, não foi Ele. Às vezes pessoas que Deus te coloca no seu caminho, você acha que foi Ele, mas às vezes não foi. Você tem que tomar muito cuidado. Porque eu fico imaginando os marinheiros, eles eram inocentes, eles não tinham culpa de nada. Eles simplesmente estavam fazendo o seu trajeto. Eles não tinham culpa. Mas aí Jonas quis adentrar a sua embarcação, e aí eles estavam sofrendo. Porque quando a gente está fora do caminho do Senhor, vidas inocentes sofrem também. Isso é muito forte. Vale a pena considerarmos a sequência de descidas na vida de Jonas. Primeiro, ele desceu para Jope. Você conhece o texto. Segundo, ele foi para o porão do navio. E terceiro, para o fundo do mar. Porque o caminho do homem que se afasta de Deus não vai subir, ele só desce. O caminho de uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, ele vive uma vida de declínio, ele não sobe. Mas quando você vive uma vida de obediência do Senhor, Ele só faz você subir. Ele só faz você subir. E eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que vivem debaixo de obediência do Senhor. Ah, mas não aconteceu. Fique tranquilo, fique na obediência, que mais tarde vai acontecer. Mais tarde o Senhor vai te fazer prosperar. Só fique na presença de Deus. Quem recebe essa palavra?
Glórias a Deus. Aleluia, Pai. E esse texto aqui, ele é muito rico. E quando eu meditando nele, Deus me deu várias lições para falar para vocês. E aqui, após Jonas, os marinheiros jogaram ele ao mar, o texto vai dizer que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. E então, Jonas, ele adentrou a barriga desse peixe, você conhece a história. E lá no fundo do peixe, ele ora a Deus, pedindo uma oportunidade. No fundo do mar, na barriga do peixe, ele ora. E Deus responde. Mas Deus não responde a Jonas, ele responde ao peixe. Se você olhar o texto, você vai ver. E eu fiquei meditando, mas por que Jonas orou e Deus respondeu ao peixe? É porque Deus, ele fala com quem tem sensibilidade para ouvi-lo. E Jonas não estava com sensibilidade para ouvir o Senhor. Porque se Jonas tivesse sensibilidade, ele poderia ter ido pregar a Nínive a primeira vez que Deus pediu para ele. Só que Jonas, ele pensou no sentimento próprio. Ele pensou só em si mesmo. Porque ele achou que não poderia ir pregar naquele lugar só porque aquele lugar era cheio de pecado. Só porque aquele lugar era sujo. Ele só pensou em si. Ele não teve sensibilidade de ouvir o Senhor. E muitas das vezes o que falta na gente é sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu profetizo nesta noite que Deus vai te dar mais sensibilidade para ouvir a voz dele. Se faltou sensibilidade para você em 2023, fique tranquilo, aqui é um novo ano, Deus está renovando, Deus tem promessas para cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, eu creio que este ano será diferente para mim e para você. Se algo que você pediu em 2023 não aconteceu, não é porque Deus é ruim, e não é porque Deus não quer fazer na sua vida. É porque Ele tem um momento certo. É porque Deus, Ele tem um momento certo para fazer as coisas na nossa vida. E às vezes a gente fica preocupado. A gente fica triste. Porque Deus não faz. A gente pede e Deus não faz. Mas não é porque Ele quer seu mal. É porque Ele quer o melhor para você. Ele sabe o momento que você precisa daquela coisa. Quando eu falo de tem o tempo certo, é porque coisas que vêm antes do tempo, dura pouco tempo realmente. Se você olhar Lucas 15, a palavra do filho pródigo, o texto vai dizer que ele pediu a herança para o seu pai. Você lembra desse texto? E essa herança era algo que ele não poderia ter pedido para o seu pai, porque o seu pai estava em vida. Como que eu vou pedir uma herança para o meu pai se o meu pai estava em vida? E ele pediu a herança, o pai deu. Ele saiu de casa e ele gastou todo o seu dinheiro. Não durou pouco a herança na mão dele. Por quê? Porque coisas que vêm antes do tempo, dura pouco tempo. Então reflita nisso. Se talvez você está pedindo, Deus não dá, é porque não é o tempo. Mas você tem que continuar orando e buscando a Deus. Porque se em 2024 for o tempo, Ele vai te entregar. Se 2024 a promessa vai se cumprir, se é o tempo, ela vai se cumprir. Porque pode demorar anos, pode demorar bastante tempo, mas o que Deus falou vai acontecer na sua vida. O que Deus falou, a promessa dele está de pé na sua vida. O que você e eu tem que fazer é esperar o tempo de Deus. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem crê nessa palavra? Glórias a Deus, aleluia. Eu já estou encerrando. Se você pudesse pôr de pé, por gentileza. Então Jonas, ele orou na barriga do peixe. E Deus respondeu. E falou ao peixe: vomita ele na praia.
Estudiosos dizem que ele não foi deixado na praia, não foi em Nínive, porque Nínive não era uma cidade portuária. Estudiosos acreditam que ele foi para Jope, no local da onde ele se desviou do que o Senhor pediu para ele. E eu fico imaginando esse texto, quando Jonas, o grande peixe, engoliu ele. No texto não está, mas se você pesquisar um pouquinho, você vai saber de uma história em que um marinheiro também foi engolido por um peixe. Eu não vou entrar em detalhe porque a hora já está se passando. Outro dia, se eu tiver oportunidade, eu falo. Mas Jonas, ele foi engolido pelo peixe e ao passar, acredito eu, ao passar nos dentes afiados daquele peixe, a sua pele ficou toda desfigurada. E aí ele passou 3 dias naquele peixe, então o suco gástrico do estômago do peixe ajuntou com aquela pele dele toda desfigurada. Imagina como que a pele de Jonas estava, quando ele foi vomitado na praia. Eu fiquei imaginando isso. E eu também imaginei se aquele dia estivesse sol, estivesse no verão. Imagina aquela pele toda desfigurada e ainda o sol quente na sua pele. E quando eu olhei para esse texto e meditei nele, aqui é a 4ª lição que esse texto me deu. Deus, se a gente não obedecer a Ele, a gente se humilhar, a gente reconhecer que a gente está errado, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer. Jonas fez isso na barriga do peixe. Ele reconheceu, ele pediu a Deus uma outra oportunidade. E essa 4ª lição que esse texto me traz é que Deus até dá uma segunda chance, mas você vai com marcas. Porque Deus, Ele precisa te marcar para você saber de onde você saiu. Porque muitas das vezes a gente até sabe aonde a gente estava e aonde Deus colocou a gente hoje. A gente estava lá fora dos caminhos do Senhor para quem ficou, e hoje você está aqui servindo a Deus. Mas muitas das vezes a gente não dá valor. A gente esquece facilmente. E para isso não acontecer, Deus deixa marcas em você. Porque não importa, irmão, de uma maneira ou de outra, o chamado de Deus vai se cumprir na sua vida. Você pode estar triste, alegre, com saúde, sem saúde, você pode estar do jeito que for, mas o chamado de Deus vai ter que se cumprir na sua vida. E Jonas estava com marcas. Aí Deus fala: Jonas, pela 2ª vez, vai pregar Nínive. E você conhece o texto. Jonas obedeceu ao Senhor. E ele foi pregar Nínive. Uma cidade que tinha que percorrer 3 dias a pé. E Jonas ia. Eis que em 40 dias será destruída, se vocês não se arrependerem. E a Bíblia diz que eles ouviram e se arrependeram. O rei retirou as suas sandálias e se vestiu de panos de saco, como uma forma de arrependimento ao Senhor, de se humilhar, reconhecer os seus pecados. O rei declarou que todos fizessem um jejum, do maior ao menor, e até os animais fizeram jejum. É a primeira vez que os animais fizeram jejum na Bíblia. É a única vez. E esse texto me ensina que quando você decide obedecer à voz de Deus, coisas que você acha que era impossível de acontecer, se torna possível. Porque, como eu disse, o chamado não é seu, o chamado é de Deus. O chamado não é meu e não é seu, é de Deus. Então vai se cumprir. Não importa o que aconteça, vai se cumprir na minha e na sua vida. Eu profetizo para você nesta noite. Eu profetizo para você nesta noite. Vai se cumprir tudo aquilo que Deus falou na sua vida. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Louva ao Senhor nesta noite, feche os olhos, reflita a Ele nesta noite. Se por um acaso você deixou de fazer algo que Ele te pediu,
Nesta noite reflita a Ele, pede forças a Ele. Senhor, vai comigo, eis-me aqui, Pai. Eu estou contigo, vai comigo, Pai. Podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Se Mas os planos de ninguém impedirá. Ei, escute, olha pra mim. Talvez algo que você tanto pede pra Deus, e você olha para os lados, e você não vê saída. Você pergunta pra Deus, mas como que vai acontecer? Como que isso vai dar certo? A palavra que eu trouxe nesta noite pra você: se você fazer a sua parte, igual Jonas fez, Ele vai fazer o resto. Se você fazer a sua parte, buscar ao Senhor primeiro, as demais coisas vai ser acrescentada na minha e na sua vida. Que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? mas sonhos que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas.